Olá, eu sou a professora Raquel Carvalho e esse é o terceiro podcast do Direito Administrativo para Todos. Agradeço os retornos em relação ao segundo podcast, foi super bacana receber, tanto no direct do Instagram, quanto na página da professora Raquel Carvalho do Facebook, algumas mensagens, colocando questões, incentivando novos exames sobre novos olhares de aspectos diferentes do tema relativo ao poder normativo. E eu gostaria de estabelecer como tema deste podcast algo que chegou como sugestão. Um servidor público do estado de Minas Gerais. Professor, eu queria ouvir um pouco do que a senhora pensa a respeito da questão do controle judicial em relação à atuação da administração. Eu não consigo entender muito bem como que isso se dá. E uma outra pergunta foi de um colega da advocacia pública que falou: Raquel, fala um pouco sobre teoria da deferência, fala um pouco para a gente sobre como a gente está importando isso, se é a partir da teoria da deferência da Corte Suprema norte-americana ou não. E eu achei uma possibilidade de excelente abordagem em relação ao tema do controle judicial, que certamente falarei dele muitas e muitas vezes, sob diferentes olhares aqui. A primeira coisa que eu gostaria de colocar em relação à dificuldade de compreender a atividade jurisdicional de controle pelo magistrado, pelos tribunais, em razão a todos os atos da administração pública, é algo antigo, tradicional, e eu costumo brincar com os meus alunos. Pega a senha e entra na fila, para quem não entende. Mas a fila começou lá em 1789, sobre os limites do controle da administração pública pelo judiciário. A gente ali já tinha uma certa confusão. Não há nenhuma dúvida que o direito administrativo tem sua certidão de nascimento muito vinculada a esse momento pós-Revolução Francesa de 1789, quando o Estado passa a se submeter ao direito, ou seja, direito naquela época era lei, a gente já sabe disso, a lei que o parlamento aprovava. Mas já em relação a essa visão exclusiva de que a legalidade surge como apenas um mecanismo de submeter quem executa as competências às decisões que foram tomadas previamente pelo parlamento, nós encontramos uma outra visão, um outro olhar um pouco mais crítico a respeito dessa realidade. E esse olhar mais crítico coloca assim: será que a legalidade ela vem só para proteger o cidadão e para quem está fora do Estado e ter certeza de que quem está no Estado executando competência pública só faz o que é certo? Será que a legalidade já lá em 1789 ela veio só com essa finalidade? Com esse objetivo que a gente qualifica como positivo, bom, bacana, de falar assim, olha, tem uma lei, tem que cumprir a lei e isso é bom para todo mundo. Foi para isso mesmo que a legalidade surgiu exclusivamente? E aí vem um olhar crítico e diz assim, talvez não. Isso é verdade, que você submeter o administrador à lei é sem dúvida uma evolução. E foi um passo da caminhada em relação ao direito administrativo absolutamente essencial, inclusive na formação da identidade dessa disciplina, mas a gente pode não ser tão poliana e entender que na medida em que eu submeto o administrador à lei e a partir do cumprimento dessa lei tá tudo ok, ninguém mais pode se meter nessa história, eu, de certo modo, torno a legalidade um mecanismo de blindar o administrador do controle pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque o Poder Judiciário só pode controlar a legalidade. Se o administrador cumpriu o que está na lei e atuou dentro da legalidade, o Poder Judiciário ele tem que se manter distante da atuação do administrador. Então, a legalidade, ela torna-se um instrumento de você excluir e afastar uma ingerência excessiva do Poder Judiciário na atividade administrativa. Eu sei que às vezes não é muito simples compreender isso, mas pensa bem, se eu estabeleço que alguém que fez algo ok, está bacana e ninguém pode incomodá-lo, estabelecer este algo é um modo de deixar as pessoas distantes desse alguém. Então, se eu falo, o administrador tem que cumprir a lei, o administrador fala, eu cumpri a lei, então o judiciário não tem nada a ver comigo, não, ele vai controlar o quê? Se eu já estou agindo dentro da legalidade. E é um raciocínio fácil de ser feito, linear, e que não traz grandes dificuldades.
Então, essa história de que até onde vai o controle judicial e que o controle judicial está restrito à legalidade administrativa já surge trazendo desafios, trazendo dificuldades mesmo para que a gente possa entender o que se faz e o que se pode fazer e quais são os limites. Se historicamente, na certidão de nascimento do direito administrativo, a gente já tem divergência sobre essa matéria, nos últimos anos essa divergência e essas dificuldades elas se ampliam. A interpretação do que é legalidade administrativa no direito administrativo brasileiro, ela era feita de acordo com a concepção de direito que a gente tinha. Se direito era lei, legalidade era cumprir a lei, cumpriu a lei, estava tudo ok. Não cumpriu a lei, cabia o controle judicial para afastar os resultados dali decorrentes ou fazer as retificações cabíveis quando eventuais vícios fossem sanáveis. Era basicamente um controle que ilusoriamente a gente imaginava, era um controle matemático, linear, fácil, e à medida que se vai complexificando o próprio entendimento do direito, que se aprofunda o que é interpretar o que está posto, inclusive numa norma legal, mas também em outros diplomas, a gente começa a colocar em questão até onde esse controle pode ir e como fazer o controle nas searas que caracterizam uma zona cinzenta. Não fica tão fácil afirmar o judiciário controla a legalidade e o mérito, que é a decisão de oportunidade e conveniência da administração pública, fica por conta da administração. E o judiciário não pode intervir e é muito fácil saber o que é legalidade e o que é mérito. A gente começa a partir do reconhecimento de que é muito mais complexo saber o que é legalidade, o que é mérito, qual a interpretação cabível, o que é hermenêutica, a teoria da linguagem em relação à atividade hermenêutica. A gente sai de uma simplicidade, de uma compreensão técnica, e eu arrisco dizer quase rasa a esse respeito, e começa a caminhar no sentido de reconhecer a complexidade das normas, a diversidade de densidade dessas normas, o fato de que é só em cada caso que eu consigo saber o que é o cumprimento do ordenamento e o que é gestão de oportunidade e conveniência administrativa, que duas situações semelhantes na prática podem ser muito diferentes, e a coisa começa a se tornar um pouco mais difícil em relação às respostas nos casos concretos, porque a atividade de reconstrução da realidade em que a norma vai se aplicar, a atividade de hermenêutica em face de um ordenamento que é cheio de regra diferente, de estratos diferentes, de searas sensíveis, por exemplo, como a dos direitos fundamentais, torna isso uma atividade que definitivamente não é matemática, definitivamente não é uma mera intelecção da vontade prévia da lei. Não é um processo cognitivo, automático, direto. Não é tão simples assim. E mais do que isso, nós vivemos no final do século XX, na primeira década do século XXI, um reconhecimento do valor e da importância dos princípios dentro do regime jurídico administrativo. E isso ocorre com uma transformação na própria base de compreensão da força coercitiva dos princípios. Os princípios, eles eram compreendidos como normas programáticas, que não tinham uma vinculação no sentido de, eles não obrigavam diretamente nenhum comportamento, nenhuma determinada omissão. Eles tinham uma natureza de uma norma que programava algo que era preciso uma complementação normativa mais específica subsequente para que se tornasse obrigatória. E já no fim do século XX e na primeira década do século XXI, indiscutivelmente, reconheceu-se que princípio de direito público dentro do direito administrativo é uma norma que tem força coercitiva, positiva e negativa. Então, que eles obrigam na realidade administrativa. Que o fato do princípio ter menor densidade não significa que dele não decorram obrigações de atividade administrativa. Então, o simples fato de eu ter o princípio da impessoalidade já leva
a necessidade de um julgamento que seja objetivo, em muitos casos só alcançável por meio de um órgão colegiado. O simples fato de eu ter a moralidade, a eficiência no texto constitucional já leva à impossibilidade de se nomear parente de primeiro grau, por afinidade colateral, até terceiro grau, e aí começa a se entender que de normas principiológicas com baixa densidade normativa, como é o caso, por exemplo, da moralidade, já resultam comportamentos obrigatórios. E, ao se entender nesse sentido, inclusive, se afirma que não é necessário que haja lei que complemente o sentido dos princípios. Basta que este princípio esteja colocado no ordenamento e, a partir daí, a gente já tem um dever de atuação da administração. Esse tipo de compreensão, a obviedade, exige uma integração argumentativa diante da realidade por quem faz a atividade de interpretação enorme. E isso vincula tanto o administrador público, aquele que executa o ordenamento na realidade, como quem controla depois, o magistrado aí incluído, aquele que em segundo grau de jurisdição ou nos tribunais superiores, todos aí incluídos. E alguma parte dessa atividade, em determinadas circunstâncias, levou a que os juízos de controle posteriores fossem feitos, ou, no mínimo, a ele imputados que foi se realizando, um juízo que se afastou apenas de uma hermenêutica desejável, cabível, dentro dos parâmetros do ordenamento. Acusou-se que essa hermenêutica realizada principalmente por controladores, inclusive judiciais, a posteriori da atuação da administração, foi feita de forma subjetiva, de forma casuística, de forma a se criar na realidade algo que não se justifica à luz da razoabilidade e à luz da proporcionalidade. E aí, todos nós já ouvimos falar, pelo amor de Deus, está acontecendo uma judicialização da política. Então, existem políticas públicas submetidas ao texto constitucional que, quando se faz o controle interpretando princípio depois, alhos viram bugalhos. E mais, o judiciário está fazendo isso politizado. Ou seja, além de eu ter uma judicialização da política, eu tenho a politização do judiciário. E começa a se discutir qual é a razoabilidade de você substituir o papel do legislador, que concebe a norma, a lei, ou do administrador, que concebe a norma administrativa, seja o chefe do executivo com decreto, as agências com portarias, regimentos, seja lá o que for. Como é que eu vou substituir essa pessoa que normatiza o exercício da competência que tem no ordenamento pelo judiciário? Como é que eu vou substituir o administrador que pratica atos concretos pelo magistrado? Então, a prestação da tutela jurisdicional, ela não poderia servir para comprometer o próprio equilíbrio entre os diversos poderes. E se invoca, inclusive, que quando é realizada a prestação jurisdicional, a visão não é uma visão coletiva e geral, como acontece quando se edita lei, quando se edita norma. A visão que se tem numa prestação jurisdicional, em regra, é a chamada visão de túnel. O que significa isso? É chamada a visão individualizada, porque isso vem em um processo específico. Não há como o juiz ter uma visão global do sistema. Muito difícil o juiz ter uma perspectiva coletiva do sistema. E aí começou a se falar, olha, é melhor ter um pouco de parcimônia com isso. Os princípios têm força coercitiva, sim. É preciso que se mantenha o controle jurisdicional de modo a que a legalidade proteja de fato o ordenamento como um todo. E aí vem a noção de juridicidade, na qual se inserem os princípios, os tratados ratificados, e se fala sobre a filtragem constitucional, a filtragem de convencionalidade, mas a gente não pode transformar o judiciário na esfera que legisla, que atua,
e que, em última instância, dá a palavra final em relação a todas as atividades da administração pública. Por quê? Porque, em uma parte das circunstâncias, a gente pode correr um risco sério de o controle judicial concebido para proteger a legalidade administrativa e, assim, salvar as estruturas das ilegalidades, pode terminar por corroer as instituições. Pode terminar por comprometer aquilo que você quer salvar. É aquela história que se diz, cuidado para o remédio não matar o doente. Todo mundo que infelizmente já passou de perto por um tratamento oncológico sabe que quimioterapia é administrar veneno para salvar a pessoa. Se você erra na administração do veneno, você mata a pessoa que você quer salvar. E aí começou a se falar, olha, o Poder Judiciário, quando exerce controle, ele tem que ter muito cuidado para que o remédio administrado para salvar a realidade administrativa da ilegalidade não termine por matar o doente, a própria administração e as necessidades do cidadão. Porque isso é muito pior. A gente tem que parar para pensar onde e quando que cabe a decisão jurisdicional. Como essa decisão vai ser feita? Sob pena, inclusive, de você fazer uma grande confusão, criar uma teia desorganizada dentro da administração, e, em vez de evitar a ilegalidade, reprimir a ilegalidade ou consertar a ilegalidade, você causar ilegalidades piores do que as ilegalidades que se buscava combater. Então, é preciso tentar definir de um modo mais técnico quais são os limites do exercício da função jurisdicional. Porque senão, em vez de dar segurança, você tira a segurança. Em vez de você combater a ilegalidade, você fomenta arbítrio. No lugar de você alcançar equilíbrio, você transforma o ordenamento numa mudança instável, contínua, em que você cria incerteza, porque cada dia uma resposta é uma, e isso leva a uma mutação. E aí, a gente tem, claro, que é uma mutação casuística, que é absolutamente indesejada. E aí, a gente chega num ponto que ele é nevrálgico. O judiciário, ele não pode ser nem receoso nem covarde. Ele não pode se conformar em não exercer a sua missão de controle da legalidade administrativa. Mas ele também não pode ser invasivo e impetuoso de adentrar numa esfera que não é a esfera do judiciário. E hoje, o que a gente tem discutido é como estabelecer até onde cada magistrado no controle da legalidade pode ir. Existe uma tendência clara de que os juízes hoje não se percebam, e realmente não podem se perceber, como um mero aplicador técnico, matemático, instrumental, como se fosse uma atividade desprovida de um processo conectivo da lei. Só que entre não ser um mero aplicador das leis, iludido de que ele não é afetado pelo mundo em que ele habita, pelas demandas que lhe são apresentadas, pelos problemas sociais, e assumir um papel proativo, casuístico, arbitrário, de quase um vingador, e eu tenho a verdade, eu sou a verdade e a vida, há uma distância grande. E é preciso que a gente mantenha alguns limites restritivos que são essenciais da função jurisdicional. Então, entre amarrar o magistrado, como se ele fosse uma máquina, neutralidade é essa que eu considero inexistente, fora dos problemas sociais, e transformar o magistrado num justiceiro politizado pelos seus valores individuais, fora das escolhas realizadas previamente pelo direito, transformando o poder legislativo em uma mera etapa formalmente cumprida que a qualquer interpretação posterior pode ter os seus juízos afastados. Existe uma distância muito grande. A gente precisa melhorar esses critérios de controle e a gente precisa estudar quais são os modelos que hoje, inclusive no mundo, se utiliza para definir quais são os limites para que esse controle seja exercido. Tem um livro que eu gosto muito, eu sempre indico ele, é um livro que não é fácil de ler, chama Controle Judicial de uma Administração Pública Complexa. Quem escreveu esse livro foi o Eduardo Jordão, que é um professor da FGV,
Ele é da Bahia, salvo engano, ele está no Rio de Janeiro agora, ou em São Paulo, não sei. E ele publicou um livro pela Malheiros. Esse livro, salvo engano, é a tese de doutorado dele. Mas, enfim, o que importa é que nesse livro ele faz um estudo muito profundo sobre o controle realizado em relação à atividade da administração pública em diversos países. E ele analisa de forma bastante pontual os Estados Unidos, o Canadá, a França e a Itália. E aí ele fala, olha, analisando os diversos modelos, e em especial, obviamente, os modelos dos países que ele estudou, a gente não tem para fixação da intensidade do controle judicial que é feito uma solução única. Então não tem aquela resposta assim, inexorável, única, absoluta, que vai definir, olha, controla a administração assim, pronto e acabou. Existem controles que são controles mais fixos e rígidos, que adotam critérios tipo, ainda que ilusoriamente, o que é legalidade pode ser controlado, o que é mérito não pode ser controlado. E existem outros que são mais sofisticados. A intensidade do controle, ela é fixada não com um modelo único, inclusive não com um modelo exclusivamente binário, pode controlar, não pode controlar. Algumas dessas realidades, como por exemplo nos Estados Unidos e no Canadá, se abandonou o sistema binário e até preventivamente e se tentou adaptar a intensidade do controle com o reconhecimento de uma maior complexificação. E aí ele observa que quem é que faz essa definição de até onde se controla, etc., é o próprio judiciário. São os próprios tribunais que falam. Até quando que eu vou controlar? Eu vou utilizar um sistema simples? Eu vou utilizar um esquema fixo em que aqui controla, aqui não controla? Ou eu vou estruturar um procedimento com fases? É como se fosse um teste, com fatores diversos, com etapas diversas, que considera o contexto específico. É muito curioso que quando ele faz essa análise, ele termina por concluir que a intensidade do controle, os graus do controle, complexo ou fixo, isso não causou grande diferença no resultado. Os países que optaram por não falar até aqui controla, a partir daqui não controla, com modelos muito fixos e que passaram por modelos mais complexos, por testes de complexidade em fases do controle, com vários aspectos, esses países não tiveram resultado menor ou maior em matéria de eficiência e também não leva a uma resposta, por exemplo, mais controle, mais resultado positivo, menos controle, menos resultado positivo. Não existe linearmente essa premissa aliada a uma conclusão específica. E ao analisar como que isso acontece nos diversos países, entra em questão a história do modelo deferencial. Aí a primeira coisa que a gente tem que entender é que diabo que é essa teoria deferencial, que foi a segunda pergunta que me foi apresentada. A teoria da deferência, a deferência, ela é entendida aqui como respeito. Algo é uma compreensão, uma acepção da palavra, que não é tão comum hoje em dia, mas se a gente pensa numa visão mais tradicional da própria compreensão linguística da palavra, ser deferente era ser respeitoso. A deferência que se faz em face de uma pessoa, qualquer que seja ela, um homem ou uma mulher, você é deferente àquela pessoa. Por quê? Porque você é respeitoso àquela pessoa. Então, a teoria da deferência em face do controle judicial da administração pública, ela coloca em questão até onde o judiciário vai ser deferente, ele vai ter deferência, ele vai ter respeito, ele não vai invadir a decisão da administração pública. Na França, o modelo deferencial foi criado para permitir mais controle judicial. No Canadá e nos Estados Unidos, ocorreu uma ampliação do controle judicial, restrito, limitado. Na França e na Itália, aconteceu o contrário. Ocorreu, depois de um tempo, a redução dos modelos deferenciais, sendo que na França hoje fala-se até em morte do controle restrito propriamente dito. O controle judicial
que não é deferente, que não é respeitoso com as tendências da administração pública, com as decisões da administração pública, esse controle não respeitoso, ele é uma tendência em países como França, em países como Itália, e a gente percebe que essa é uma realidade que vem sendo absorvida pelo judiciário brasileiro em hipóteses específicas, inclusive nas cortes superiores, em situações que são de grande repercussão social. O judiciário não respeitar, não ser deferente em relação às escolhas pelos órgãos da administração, pelos órgãos fiscalizatórios que fazem juízo sobre determinadas matérias, é algo que a gente, bastando ouvir o noticiário nos últimos tempos, consegue ver como uma realidade absolutamente indiscutível. Existem países em que essa invasão ela é extremamente tímida, até porque a formação de quem estuda o direito, a orientação mesmo, acadêmica, profissional, ela é muito rigorosa. Então aí a gente tem um judiciário menos tendente, menos propenso a invadir esferas alheias e menos autocentrado, mais comprometido com uma compreensão do ordenamento como um todo. Quando a gente analisa como que em países como os Estados Unidos foi construída a teoria da deferência, a gente tem alguns casos que foram, sem dúvida, marcos, paradigmas a partir dos quais isso ganhou força. A gente sempre fala do caso Chevron, de 1984, e não que ali tenha nascido de fato, essa compreensão e essa discussão a propósito do peso da decisão de quem tem por função administrar e do peso da atividade do controlador. Já em 1945, a Suprema Corte norte-americana, no caso Seminole Rock, ao analisar a interpretação realizada pelo administrador, entendeu que essa interpretação é o critério final, que é um peso para quem controla, e ela só pode ser afastada por quem controla se ela é errônea ou se ela é contrária à lei, inconsistente com quem ordenou. Você precisa interpretar o que foi feito e o que estava no ordenamento. Se o ordenamento tinha uma linguagem clara e foi feito dentro da interpretação dessa linguagem clara, acabou. Não tem que discutir, o judiciário não tem que entrar ali. Se o ordenamento não era claro, e se ocorre no Brasil, ocorre nos Estados Unidos, podem ter certeza absoluta. Ou seja, a gente está falando de um texto normativo com uma linguagem que não se compreende, que é ambígua, que exerce uma demanda de interpretação. Aí o tribunal tem que ver se a interpretação que foi dada pela administração, ela é uma interpretação admissível, razoável. Se ela for admissível ou razoável, ok, o judiciário não tem que entrar. Se ela não for admissível ou razoável, o judiciário precisa realizar o controle. Isso já em 1945. E a gente não pode esquecer que depois do caso Chevron, se estabeleceu, eu acredito que de uma forma evolutiva e estrutural dessa concepção inicial, duas fases para que seja feita a interpretação de um texto, a fim de se limitar até onde o controlador pode ir e até onde é a tarefa da administração. E na primeira etapa, o que se faz é o seguinte: verifica-se se o texto da lei é claro ou não, mais ou menos parecido com 1945. Se o texto é claro, se o significado possível não tem nenhuma ambiguidade, acabou. O tribunal reconhece o sentido claro da lei e faz, basicamente, premissa maior, o que a lei estabelece, premissa menor, o que a administração fez, com a conclusão. Método da subsunção tradicional. Ferramenta tradicional de interpretação, método da subsunção tradicional, está tudo ok. Só que nem sempre acontece isso. Nós temos realidades complexas, com normas ambíguas previstas no ordenamento. E aí a Suprema Corte diz, neste caso, passa-se para uma segunda etapa. E na segunda etapa, é preciso verificar, ok, diante dessa complexidade da realidade, diante dessa norma confusa, o que foi interpretado pela administração como o significado possível está dentro do que é possível naquele dispositivo? É razoável? É admissível? Porque se for, mesmo que eu, tribunal, entenda de forma diversa, eu vou respeitar a interpretação razoável feita pela administração.
Eu não vou substituir a interpretação deles pela minha diante desse texto, que é um texto confuso, mas cujo significado foi definido pela administração de um modo razoável e proporcional. Agora, se a interpretação não for a interpretação adequada, aí, neste caso, o tribunal realizará como controlador a interpretação cabível. Essas duas etapas do teste Chevron, elas são extremamente respeitosas ao juízo da administração, ninguém tem dúvida, né? O judiciário só entra diante de um texto normativo ambíguo e se a administração interpretou fora dos parâmetros da razoabilidade. Mas essa teoria que fala e tem como resultado o respeito à interpretação da administração, ela não se aplica a todas as circunstâncias. Por exemplo, se é a primeira vez que a administração, em um litígio em que ela que faz a interpretação é parte, faz aquela interpretação, a gente não teria que adotar essa teoria da deferência adequada. Ou, se a administração que faz a interpretação não é por aquele órgão a responsável por tudo, ou seja, são vários órgãos que têm que entrar, no caso do Brasil, aplicando, são várias esferas, União, Estado, município, aí a gente também não poderia ter o judiciário fora dessa atividade interpretativa de controle para definir o que é legalidade e o que não é legalidade administrativa. Tentando trazer isso para a nossa realidade brasileira, a gente pode falar que a doutrina da deferência aqui no Brasil, ela está muito vinculada ao respeito pelo judiciário ao mérito. E aí eu falo mérito regulamentar, regulatório, atos administrativos discricionários, em que no Brasil se afirmou durante muito tempo que o judiciário tinha que ser respeitoso, deferente ao juízo de conveniência e oportunidade estatal. Então, o judiciário não poderia querer tomar o lugar do administrador. Quando se fala em deferência ao mérito administrativo, e aí nós estamos falando de não invadir o mérito, a gente está voltando na teoria que é clássica e que deu parâmetro para a atuação do judiciário, sem dúvida, que começa com Oswaldo Aranha, Celso Antônio Bandeira de Mello, fazendo a diferença de mérito para a legalidade administrativa, mas que hoje precisa de uma compreensão de legalidade como juridicidade, de juridicidade como princípios, como normas administrativas as mais diversas, e que por meio de uma técnica direta, matemática, não vai dar uma única resposta. E aí nós precisamos entender que na nossa realidade brasileira, a intervenção judicial, ela não tem se dado como um único parâmetro. Então, a gente vive um momento em que, por vezes, o mesmo órgão do judiciário, por exemplo, o Supremo, fala, não, isso aqui é coisa da administração, não tem nada a ver com isso. Em uma hipótese extremamente semelhante, ou pior, com menos ambiguidade normativa, capaz de ensejar a autorização de controle judicial, o judiciário interfere muito mais. Então, a gente vive um momento em que o reconhecimento da zona cinzenta, de até onde o judiciário intervém, qual é o limite de legalidade que o judiciário precisa respeitar, não encontra resposta única, segura, capaz de afastar instabilidade em relação ao controle judicial. E é o próprio juiz que define a sua competência. Ou seja, é o judiciário que tem o ônus de legitimar até onde, de fato, ele pode interferir. E essa dificuldade do judiciário estabelecer esse parâmetro e esse limite vem criando uma sensação de que o sistema é arbitrário, que o juiz, por vezes, não enuncia com clareza a regra por meio de que dever-se-á respeitar o espaço que é de administração e o espaço que não é, e com isso cria-se um ambiente que é refratário ao próprio controle judicial. Olha como o sistema ele é complexo. A administração, e não há nenhuma dúvida que ela assim o faz, em diversas realidades se afasta da legalidade. Quando se afasta da legalidade, na realidade administrativa, o que se faz? Se recorre ao Poder Judiciário. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser retirada da apreciação do Poder Judiciário. Isso é indiscutível.
recorre-se ao judiciário e o judiciário, ao exercer a sua tarefa de prestar tutela jurisdicional, não faz de forma única, segura, com critérios que possam ser utilizados e compreendidos previamente em relação a futuras condutas, e isso cria um problema da própria credibilidade da atuação jurisdicional, da própria confiabilidade de se recorrer ao judiciário. E aí você cria um espaço para que, inclusive, novos diplomas sejam editados, estabelecendo restrições e limites menores para a atuação jurisdicional, ou que, no mínimo, esclareçam a atuação jurisdicional. E esse foi o contexto em que surgiu a LIMBT. A Lei Federal 13.655 alterou a Lei de Introdução e hoje nós temos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro alguns dispositivos que têm repercussão direta na atuação do controle. Nós temos, por exemplo, o artigo 20 que fala assim, quem controla, na esfera controladora, não pode decidir com base em valor jurídico abstrato, ou seja, não pode decidir só com base em princípio, sem falar quais são as consequências, ou seja, precisa entender qual é a consequência daquilo na realidade administrativa. A decisão controladora que invalida tem que indicar as consequências jurídicas, as consequências administrativas, artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LIMBT. Ou seja, quem faz o controle, e aí está inserido o juiz, não pode mais ficar tirando da cartola um tanto de princípio e afastando resultados sem atentar para as consequências. Isso, sem dúvida, é um conjunto de dispositivos que estabelecem como objetivo restringir a forma por meio de que vem se realizando o controle por parte da administração. E na verdade, é falar assim, indica a razão pela qual, inclusive na realidade, na prática, no cotidiano, é cabível fazer esse controle judicial que seja repressivo, nos casos em que eventualmente for preventivo, que seja preventivo, diante das escolhas políticas e administrativas feitas, porque na verdade essa não é muito a sua praia. E se você quer exercer restrições no controle em relação à atividade administrativa, é preciso que você tenha, juiz controlador, o ônus de quem administra. Se quem controla, no exercício do controle, causará resultados na gestão, na atividade concreta da administração, no cotidiano da administração, quem controla não pode ficar lá, longe, distante, livre dos ônus de quem gere. Tem que indicar quais são as consequências práticas, tem que indicar quais são as alternativas, tem que gerir. Essa é uma realidade extremamente questionável, complexa, e que pode nos colocar um pouco sem saída em muito breve tempo, porque o judiciário, deparando-se com a ilegalidade, pode não ter condição de indicar as alternativas práticas que só são compreensíveis pela gestão. E se a resposta em face das determinações da LIMBT então o judiciário não pode declarar ilegalidade. Se ele não sabe qual é a alternativa a se fazer depois, ele não tem que se meter nessa história. Isso significa que nós vamos ficar com comportamentos que são claramente legais? Nós vamos falar que a legalidade deve ruir diante da incapacidade de quem controla indicar especificamente as consequências práticas em situações que exigem uma reformulação de gestão e de comportamentos, isso é algo muito perigoso. Num país com tradições administrativas tendentes à inobservância do ordenamento, isso é muito perigoso. E aí eu digo algo que, nos últimos 20 anos, boa parte dos estudiosos já diriam: a ausência de parâmetros seguros pelo controle judicial, os excessos cometidos no controle judicial, os problemas daí oriundos, criaram um pano de fundo para se ter reações normativas como as reações da LIMBT, que nos colocam em uma situação, acredito eu, mais complexa do que a anterior. E que vai nos exigir muito mais equilíbrio. E vai nos exigir algo que no Brasil a gente não sabe trabalhar, que é o Estado em rede. Nós vamos precisar de um diálogo interinstitucional entre judiciário, entre governo, entre órgãos da administração, entre órgãos de representação judicial da advocacia pública, com participação do Ministério Público. Sem essa disputa,
oca, vazia e absurda de poder que a gente vê em determinadas realidades. Agora nós estamos numa realidade que exige um amadurecimento institucional e uma convergência que não são fáceis de serem obtidos, considerando, inclusive, que vivemos uma realidade bipolarizada, radicalizada e com posições absolutamente opostas. Então, a convocação reflitam sobre a teoria que busca alguma saída em relação aos limites do controle judicial, trabalhem a deferência, trabalhem modelos diversos de outros países, mas busquem bases teóricas para isso. Enquanto profissionais do direito busquem nas respectivas instituições e na atividade cotidiana que se tenha uma resposta menos caótica do que uma invasão absurda e fundamentada, ou retorno a uma omissão e uma ausência do controle judicial que pode nos levar à situação de descalabros administrativos. Muito obrigada pela presença, é um prazer enorme ter vocês ouvindo mais este, que é o terceiro podcast do Direito Administrativo para Todos. Quem tiver interesse, dá uma passadinha no raquelcarvalho.com.br, que tem vários artigos, em alguns artigos eu margeio essa questão e sobre outros temas que são também inovadores. Quem tiver interesse de mandar um direct, no Instagram, @professora Kel Carvalho. Página do Facebook, Professora Raquel Carvalho. Muito obrigada, um grande abraço e uma boa semana para todos.